Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um OneCast. E hoje nós estamos fazendo um episódio especial em Dayton. Para quem não me conhece, meu nome é Ozanã. E eu tenho aqui sempre ao meu lado meu pastorzão Marcos. É isso aí, é isso aí. Muito feliz mais uma vez pela oportunidade que o senhor está nos dando. Feliz aqui com um cenário diferente hoje, um Hoje a pouquinho, gente né? está visitando aqui, em visita aqui em Dayton, e a gente veio visitar Hoje mulheres é dia do de home manto. church aqui, né? E nós aproveitamos e vamos gravar um pedaço do home church, E é né? uma coisa que a gente está gostando de fazer, né? Geralmente quando a gente vai a algum lugar, a gente já aproveita e já 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 grava. laça umas pessoas, já põem lá, vamos fazer um podcast. É benção, é benção. Estamos aqui na casa da Tati, do Will, da família, que sempre nos recebe tão bem. Já tem alguns integrantes do home church chegando também, outros ali sentados, né? Daqui a pouco. Na verdade, hoje a gente está com plateia, pastorzão. É isso aí. É que a gente não queria falar. A partir de agora a gente vai ter plateia, gente. Nesse mês, que é um mês especial, né? Que é o mês das mulheres, nós estamos fazendo uma série aí durante todo o mês de março. Vamos trazer mulheres de Deus aqui para o nosso podcast. Então, pastorzão, já faz as apresentações aí para nós. Sim, nós começamos na semana passada com a Lucy, né, que contou uma história assim bem edificante para nossa vida. A Lucy, que é uma amiga nossa, lá casada com um americano, lá de Columbus. Então, se você não viu ainda, né, procura lá este episódio. Foi uma benção, ela contando a história de vida dela, como foi para ela chegar aqui, tudo que Deus fez até o dia de hoje, o que Deus está fazendo, né? Mas hoje nós temos aqui duas pessoas especiais lá na nossa igreja. Eu digo que chegou assim para trazer um reforço para a gente. São as líderes do Ministério de Intercessão da igreja. Eu brinco, já brinquei com elas, com todo mundo aqui, mas para quem nunca ouviu, né, eu brinco de que é a tropa de elite, né? É o BOP da oração. As irmãs do coque, né, que hoje estão mais sofisticadas, né, Osana? Elas estão mais sofisticadas, mas estão com o mesmo fervor, com aquela oração. E a gente já sente a diferença na igreja depois que a gente criou esse ministério. Então, as irmãs estão intercedendo antes dos cultos, durante a semana, colocando os pedidos de oração da igreja toda ali em oração no dia a dia, né? Então, e estão juntando outras guerreiras, estão chamando o povo para orar. Mas eu queria apresentar aqui, hoje eu tenho a Tati e a Cláudia, que sejam muito bem-vindas aí ao nosso OneCast, né? E contar um pouco da história de vocês, assim, como que foi esse chamado do Senhor na intercessão, né? E como que o senhor está confirmando isso lá na One Way, Columbus, né? A Cláudia pode começar aí se apresentando e dando um resumo um pouco disso. Meu nome é Cláudia, faz 2 anos e 4 meses que eu estou aqui nos Estados Unidos. E o meu chamado para a intercessão começou, na realidade, em 2005, ao qual nem eu sabia que eu tinha esse chamado, né? E eu conheci uma pastora, a pastora Lucimaura Mendes, onde ela que me conduziu e me direcionou para esse chamado. Ela que, na realidade, viu em mim, né, uma intercessora e me discipulou durante 12 anos e tudo mais. Mas eu descobri também, né, que o nosso chamado tem muito a ver com aquilo que a gente é na infância. E na minha infância, minha mãe sempre foi católica, e umas mulheres em casa rezar, né? Rezar o terço. E eu não gostava, na realidade, de ficar ali rezando, repetindo toda hora a mesma coisa. Eu ia para o quintal, eu tinha 7, 8 anos de idade, e eu ia para o quintal da minha casa. Enquanto eles estavam orando, lá dentro de casa, eu ia para o quintal. E ali eu conversava com Deus. Eu pedia para o Senhor para proteger minha família, minha mãe, meu pai, para me ajudar no que eu precisava, né? Eu, uma criança, mas assim, eu já tinha esse relacionamento com Deus, eu já tinha essa tendência para a oração. E conforme a gente vai crescendo e as coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai vendo a necessidade de orar cada vez mais. E o intercessor, ele tem isso no sangue dele, né? Ele tem isso no espírito dele. Tudo ele quer orar. Tudo ele leva para a oração. Tudo ele leva para a batalha espiritual, para que haja uma intervenção do Senhor. E quando, em 2005, eu conheci essa pastora, depois de um tempo andando juntas, ela falou para mim, ela falou assim, eu vejo um chamado muito grande na sua vida para a intercessão. E eu nem sabia o que era, né? E aí ela foi me
me direcionando e me conduzindo, e eu fui percebendo que realmente era esse chamado, é esse chamado mesmo, para oração, para pedir a intervenção do Senhor nas situações. E ali eu fui me aprofundando cada vez mais e me apaixonando cada vez mais, amando esse ministério, que não é um ministério fácil, porque nós, os intercessores, eles têm que ser ter uma misericórdia mesmo pelas pessoas, e a gente vê muito sofrimento, a gente compartilha de muitos sofrimentos, né? As pessoas compartilham o sofrimento dela conosco, e ali a gente tem que ter muita misericórdia para se colocar diante da presença de Deus, e a gente sente a dor do outro, né? O intercessor, ele sente a dor do outro, literalmente. A alma dele grita, a alma do intercessor grita pelo outro, pelo que o outro está passando. Então, assim, mas é algo que é gratificante para as nossas vidas, né? A gente orar ao Senhor, clamar, se colocar diante da presença de Deus pela vida do outro e ver a resposta do Senhor, no tempo dele, claro, mas ver a resposta dele chegando, a resposta dele se intensificando na vida da pessoa, o céu se abrindo, as portas se abrindo, e assim, é muito gratificante para a gente. E eu louvo a Deus, né, por esse chamado, para que o nome dele seja glorificado, porque tudo que a gente tem que fazer é para glorificar o nome do Senhor. Não é para nós, não é para nós brilharmos, não. É para que o nome dele seja glorificado. Então, assim, realmente é algo muito gratificante mesmo. Eu louvo a Deus por isso. É tremendo, né? Porque eu digo assim, a oração, ela é uma arma que o Senhor deixou disponível para todo cristão, né? Sim. Discípulos do Senhor que caminham com ele tem essa arma. Eu estava aqui, você estava falando, eu lembrei do texto de Jeremias que fala: e buscar-me-eis e me acharás quando buscares de todo o coração. Sim. Ou seja, ele responde à oração, né? Uma promessa do Senhor. Sim. Mas o intercessor, ele entendeu isso, né? Assim, mais profundamente, e ele decidiu usar essa arma, né? É o que você falou, desde pequenininha você já conversava com o Senhor do seu jeito, e aí foi crescendo e foi entendendo que ele responde, né? E que a oração tem poder e tudo isso. E chega um momento que a vida toda você resolve na oração, na intercessão. Inclusive pelos outros, orar uns pelos outros. Sim, também. A Bíblia nos ensina isso. É legal você dizer isso, porque ela falou que desde pequenininha ela já sentia isso, porque a pessoa, para ela ser intercessor, embora às vezes tenha um aspecto calminho assim da Cláudia, ela tem que ser uma pessoa muito ousada, né? Porque ela tem que ali alinhar o coração dela com o de Deus para poder interceder pela vida dos outros. Então isso é algo muito ousado. Então o intercessor, por natureza, ela tem que ser uma pessoa ousada, ainda que seja... Fala mansa, calma. O intercessor, na realidade, ele sente o que o outro está passando. Ele tem as revelações de Deus e ele sente o que o outro está passando. Então, muitas vezes a gente está, assim, por exemplo, tranquilo em casa e, de repente, você sente uma dor. Você sente uma dor no coração, é uma dor tão forte. E você fala: pai, da onde que está vindo isso? Da onde que está vindo essa dor, essa angústia, essa tristeza? E Deus, ele mostra. Ou alguém liga, ou a gente tem uma visão, ou um sonho, e ali a gente vai conversar com a pessoa, né? E a pessoa fala: realmente eu estou passando por isso, realmente é isso que eu estou sentindo. E ali a gente já ora, já começa a orar ou a repreender. E é muito interessante assim que em Tiago 5,16 fala que nós temos que orar uns pelos outros. É muito importante que toda a igreja ore uns pelos outros. O Senhor, ele nos chama a orar uns pelos outros. E em 1 Timóteo 1 diz que a intercessão ela tem que ser feita por todos os homens. Por todos os homens. Pelos reis, pelos governantes. E para que isso? Para que essa intercessão tem que ser feita? Para que essas pessoas sejam alcançadas primeiramente para a salvação. Porque muita gente acha assim: a gente vai interceder por uma causa, por uma causa de doença,
por uma causa financeira. Mas o intercessor, ele tem que entender que, antes da causa, ele tem que se preocupar com o pedido de oração da salvação da pessoa. Porque não adianta a gente orar só pela saúde, ou pelo financeiro, ou pelo sentimental. Mas e a salvação? A salvação, ela é o principal. A principal oração do intercessor é para que haja salvação nos homens, para que haja salvação para as pessoas. E muitas vezes as pessoas não oram nisso, né? Então, assim, esse orar uns pelos outros, todos têm que fazer. Mas o intercessor, ele tem realmente um chamado de orar incessantemente, dia e noite. Dia e noite está aos pés da cruz, dia e noite está ali com o Senhor, para que o Senhor venha revelar, para que o Senhor venha dizer o que está no coração dele. E é ali que a gente entra na batalha. E muitas vezes a gente entra numa batalha espiritual mesmo, onde a gente ora por horas, horas, horas. Então eu digo que o intercessor, ele é um orador oficial, porque é o ofício dele. É o ofício dele orar dia e noite, por todas as causas, por todas as pessoas, por nações, por famílias. E não é fácil, não é fácil, porque o que a gente vê assim são situações muito deprimentes, muitas vezes, mas ao qual o Senhor, ele nos dá força. Ele nos dá força para orar e interceder mesmo. É interessante você falando, irmã Cláudia, que o intercessor ele caminha em amor, né? Ele caminha em amor porque ele sente a dor do outro, logo Sim. intercede por ele, né? Clama ao Senhor por misericórdia, por salvação, e cura, libertação, todas as demais coisas. Mas, porque eu me lembro, eu ouvi em algum lado, não vou lembrar onde, um pastor dizendo assim, irmão, quando alguém fala, pastor, você pode orar por mim? Aí ele fala assim, vamos orar já, irmão, baixa a cabeça aí, deixa eu orar. Aí ele fala, por que eu faço isso? Porque depois eu não oro. Ele fala. E a gente, quantas vezes a gente fala, não, irmão, pode deixar que eu oro por você, vou estar orando por você, não, deixa que eu chegar lá em casa, eu lembro das minhas orações. E aí, será que a gente está cumprindo isso mesmo? E talvez a gente está caindo até numa mentira, né? Porque às vezes eu digo que a cultura brasileira tem muito isso. A gente tem mania de falar sim para tudo, né? Quando na verdade o sim não era tão sim. Não, conte comigo, beleza, irmão, beleza, conte comigo, pode deixar que eu vou estar lembrando. E se aquela dor não me doeu realmente, né? Se aquilo não me causou uma preocupação, uma empatia pela pessoa, talvez eu nem me lembre, né? Então, nós como os discípulos do Senhor, cristãos, assim, a gente devia se preocupar com isso, em orar uns pelos outros. Como você falou que está lá em Tiago, verdade, eu estava até com o texto aqui, Tiago 5,16, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros em amor, porque eu sinto a dor do meu irmão, já que nós somos um corpo. Eu uso muito aquela expressão, aquele exemplo do corpo de Cristo, dizendo se um membro está mal, logo todo o corpo sofre, né? Logo todo o corpo tem febre, infecção. Então o corpo se une, o organismo nosso é assim, né? O corpo se une e dá uma febre, porque o organismo está tentando combater aquela infecção que talvez está lá na ponta do dedão do pé. Sim, sim. Mas o corpo de Cristo deveria funcionar assim em amor, dizendo... Eu me preocupo com a dor, com a luta do outro, por isso eu oro e clamo ao Senhor pela vida dele também. Mas é muito bonito. Tati, assim, aproveitando, Tati é uma bênção, irmãos, também na nossa igreja, está aí entrando para o time, né? A gente, para quem não sabe, nós somos a igreja em Columbus, né? One Way Columbus, mas a gente se encontrou aqui no caminho com esse povo aqui de Dayton. Irmãos, Dayton é 1h30 de Columbus, para alguns 1h20, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas esse povo está todo fim de semana lá na igreja e são fortes, né? Na presença. Às vezes tem programação sábado, domingo, eles vão nos 2 dias. Às vezes dormem lá. Também. Às vezes dormem lá e, assim, um exemplo. E a Tati tem sido também essa guerreira ajudando aí, que se uniu junto com a Cláudia na intercessão, na oração. Como tem sido, assim, Tati, esse chamado? Que se quiser contar um pouco da sua história também de conversão, de onde que você é. Vocês vão notar, irmãos, que ela tem um sotaque um pouquinho diferente. Então, como que está sendo, assim, essa experiência com o Senhor e esse chamado, assim, com o Senhor? Bom, meu nome é Tatiane,
Sou casada com o Will, tenho 2 filhos e 2 netos. Né? Chegamos aqui nos Estados Unidos há 6 anos atrás. Na verdade, vai fazer 7, agora em maio. Né? E eu descobri o meu chamado da intercessão há 2 anos atrás, através da Cláudia. Né? Nós éramos católicos e chegamos aqui nos Estados Unidos há 2 anos atrás, na verdade. Eu me converti, entreguei minha vida ao Senhor, né? E conversando com Cláudia para poder procurar saber mais, né, de como é a vida com o Senhor, porque assim que eu me converti, que eu entreguei minha vida ao Senhor, começou a aparecer muitas dúvidas, né? Vamos dizer assim. Então, a minha sede para buscar pelo Senhor foi muita. Então, assim, como eu tinha muitas dúvidas, então eu procurava sempre Cláudia, eu aperreava a Cláudia o tempo todo. E aí, em conversa com ela, né? Ela que eu não conhecia, né? A intercessão, eu não conhecia. Então, ela que me apresentou, né, o Ministério de Intercessão. Ela disse, Tati, tudo que a gente conversa, tudo que você fala, você tem um chamado para intercessão. Né? E como ela, quando eu era pequena, acontecia a mesma coisa. Né? Eu rezava pelas minhas amigas, pela minha mãe. Eu não poderia ver assim, meu pai, minha irmã, ninguém sofrer. Então, eu estava rezando sempre. Né? E hoje eu oro. É aquele negócio, eu esquecia de pedir por mim, né, quando eu não tinha conhecimento, para pedir pelo outro. Então, é feito Cláudia disse, a gente vê já desde pequena de quando a gente já tem o chamado para poder seguir naquele caminho, né, com Deus. Glória a Deus, é uma bênção, né? E vocês estão aqui na cidade de Dayton, e aí conheceram o Senhor aqui nos Estados Unidos, e aí depois encontraram a Oneway. Já há quanto tempo já na Oneway lá? Eu creio que seja desde outubro. Desde outubro. Outubro, eu acho que foi o nosso primeiro encontro, foi em outubro. Sim, e uma benção, e agora já indo no time da intercessão, né? No time da intercessão, a gente até estava lembrando, conversando esses dias, não lembro com quem, de que irmãos, para vocês entenderem, se você não tem na sua igreja, faça, né? Tudo que é bom a gente copia, porque a gente tem experimentado que é uma benção. Elas chegam antes dos cultos e elas oram por todos que vão vir no culto, né? Elas oram nas cadeiras da igreja, elas oram na porta da igreja, em cada canto da igreja. Elas oram, vão apresentando aquilo ao Senhor, já pedindo ao Senhor que aquelas pessoas entrem ali, tenham um encontro com o Senhor, que sejam tocadas, libertas e toda a situação. E nós temos sentido a diferença nos cultos, né? É claro que eu como pastor, os líderes, a gente tem que ter uma vida de consagração. Os líderes da igreja, a gente precisa viver em consagração para que a unção do Senhor caminhe conosco, né? Para que a presença do Senhor esteja ali presente. Seja feito em nome dele, né? Exatamente. E mais com esse time de oração, das irmãs de oração, é um plus, irmão. Assim, é muito bom, é uma bênção. E eu tenho visto isso, assim que eu agradeço vocês, esse trabalho tremendo que vocês estão fazendo e peço que não pare, continue só agregando mais guerreiras aí, né? Mais guerreiras e guerreiros. E a Cláudia até comentou, né? Agora estão preparando um curso sobre isso, né? Sim. A gente já teve vendo o material, já não estudado, e é muito bom. Base bíblica para tudo isso que a gente está falando, né? Preparação para as pessoas entenderem. Tem gente que realmente talvez vai ser usada em outras áreas. Já como a gente disse antes, a oração é uma arma do cristão e deve ser praticada por todos. Mas tem gente que se move muito nisso, né? Na intercessão, que é um nível, podemos dizer, um pouco mais profundo na oração, né? Sim. Ou bastante mais profundo, né? Mas aí, Cláudia, conta um pouco para nós desse curso. Esse já curso estamos em preparação, já. A gente vai começar dia 13 de março. E é muito bom, né? A palavra do Senhor fala que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. E o intercessor, assim, como qualquer outro líder de ministério, ele tem que ser preparado, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que conhecer o ministério dele diante da palavra do Senhor. Então, esse curso ele é todo pautado na palavra de Deus. Eu uso muito também o livro O Poder da Intercessão, da apóstola Valnice Milhomens. Nela também que eu me inspiro. Ela me inspira muito nessa parte de intercessão. Ela é um ícone da intercessão.
E é um curso onde o intercessor... na realidade, são dois momentos nesse curso. O primeiro momento é um curso mais geral, para a pessoa reconhecer se realmente ela tem esse chamado, né? Então, a gente explica ali o que é intercessão, quem é o intercessor, as características de um intercessor, contra quem o intercessor tem que lutar, né? Espiritualmente, na oração. E depois, se a pessoa reconhecer realmente que esse é o chamado dela, aí ela vai para o segundo momento, que é um curso específico para o intercessor. Aí já é algo mais profundo, onde a gente entra em certas áreas que no primeiro curso a gente não entra, porque o primeiro curso é realmente direcionado para a pessoa reconhecer se realmente ela tem esse chamado ou não. Então, a gente leva a pessoa a reconhecer esse chamado em Deus, reconhecer ou não esse chamado, porque de repente ela não tem o chamado para intercessão. O chamado dela é para o louvor, o chamado dela é para a ministração da palavra, o chamado dela é para missões. Então ela tem que entender, mas é um curso assim pautado na palavra de Deus e no livro O Poder da Intercessão da apóstola Valnice Milhomens, que eu recomendo para todo intercessor ler esse livro, que é realmente um divisor de águas na vida do intercessor. Então, de primeiro momento, seria uma descoberta para saber onde se ela vai se encontrar nesse curso. Uhum. Zanan, assim, nós já, assim, o intercessor, quem é intercessor, como aconteceu com a Tati? Primeiro, como que aconteceu com a Tati, né? O que Deus falou comigo? Antes de conhecer a Tati, Deus já disse que eu viria para cá, quando eu estava no Brasil, que eu viria para cá e que o Senhor tinha algo para fazer aqui. Eu só não sabia o quê. Mas ele falou que eu iria encontrar com o povo e junto com esse povo nós iríamos fazer a extensão do reino de Deus aqui nesse lugar. E quando eu vi a Tati pela primeira vez, eu não conhecia ela, nunca tinha visto a Tati. Deus falou para mim assim: eu tenho pressa da vida dela, eu tenho pressa do ministério dela, e você vai falar isso para ela. E eu falei: Senhor, o Senhor coloca a gente em saia justa, né? Nunca vi ela, nunca tinha visto ela. E eu falei: meu Deus, né? Eu falei: bom, é o Senhor que está falando, eu vou conversar com ela. E aí eu falei: olha, o Senhor disse para mim que ele tem um grande chamado na sua vida, mas eu falando aquilo, Deus já me mostrava, né? E eu conversando com ela depois, eu não tive dúvidas que o chamado dela era para intercessão. Perdão te cortar, irmão Cláudio, mas eu me lembro, quem é das antigas aí nas igrejas pentecostais, né? Uhum. Era assim: chegou as irmãs da oração, irmão. Cuidado aí que já vem revelação do Senhor. Ela vai um eis que eu te digo, se prepara, porque ela caminha no espiritual ali com o Senhor. Então, deixa eu aproveitar esse gancho seu. Se a gente pegar assim ao pé da letra intercessão, é a gente interceder por algo. Seja em qualquer... Eu vou completar. Sim. Seja em qualquer área, né? Seja igual você citou no começo. Espiritual, financeira, etc. Nessa intercessão, como é que ocorre? Até para quem não conhece, para quem não sabe. Vem revelação junto? Como é que funciona? É discernimento? É revelação? O intercessor, quanto mais ele ora, quanto mais ele busca Deus, quanto mais intimidade com Deus ele tem, o Senhor vai liberando para ele. Então, a busca ao Senhor, leitura de palavra, estudo, jejum, que é muito importante estar em jejum, porque o intercessor ele não faz um jejum só quando aconteceu alguma coisa e tem que fazer um jejum. Não, ele faz jejum sempre, praticamente a todo tempo. Então, o Senhor ele se revela para o intercessor. Então, vai depender do nível que o intercessor tem de intimidade com Deus para que o Senhor venha revelar para ele. O Senhor me usa muito em sonho. Em sonho. Quando o Senhor quer falar comigo, ele manda sonho. E, às vezes, visões. Então, mas é pela busca que a gente tem. Tem intercessores que ouvem a voz de Deus audivelmente. Deus fala com ele audivelmente. Essa pastora que me discipulou no Brasil, Deus fala com ela em voz audível. Eu preciso disso, eu quero que se faça isso.
Então, assim, de cada um Deus usa de uma forma, mas há sim essa revelação. O Senhor revela para a gente de alguma forma. E é algo assim sobrenatural mesmo, que vem realmente direto do trono de Deus. Às vezes as pessoas não acreditam. Não, a dúvida, não é nem a dúvida, né? A questão que eu coloquei na mesa é porque geralmente tem igrejas, né, que tem aquela caixinha de oração. Você vai lá, coloca o nome, as irmãs das intercessões, é assim como a minha tia Luísa lá no Brasil. Tem a caixinha de oração, coloca lá, aí elas se reúnem nas segundas-feiras e oram por aquelas pessoas, intercede, né? Faz a intercessão por aquelas pessoas. E às vezes a gente fica nessa questão orou pelas pessoas, mas é igual o pastorzão falou aqui que eu achei interessante, né? Às vezes não deixar de orar para a pessoa na hora ali. Porque às vezes ora... E como é que a gente vai revelar na vida das pessoas se de fato aquilo que ela está pedindo para que nós intercedamos por ela vai acontecer? Entendeu? Aí, esse nível de intimidade eu até entendo, porque quando a gente busca, quando a gente tem o sacrifício do jejum, de tudo, a gente vamos ter revelação, né? Isso aí tá, vamos dizer assim, palpável para quem vai buscar, para quem conhecimento. A pergunta que eu quis dizer nesse sentido é quando alguém coloca algo para você e te dá, fala assim, olha, eu estou com essa dificuldade na minha vida, como é que eu posso ser ajudado, né? Dessa maneira, né? Aí por isso que eu direcionei essa pergunta nesse sentido, né? De Sim. como vem. Até interessante, perdão, até complementando um pouco o que o Osanã está perguntando. Esses dias eu estava comentando com alguém, conversando também, e a questão foi o seguinte: a gente não sabe o resultado que Deus vai fazer. Porque é o poder do Espírito Santo, né? Sim. E ele faz como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E às vezes o resultado sendo contrário daquilo que a gente estava pedindo era porque tinha que ser o melhor. No final, a gente sempre fala que seja feita a tua vontade, né? Sim. É verdade. Mas o nosso papel é interceder, né? O nosso papel é interceder O sempre. papel do intercessor é interceder. Então, assim, há vários tipos de oração. Há vários tipos de oração. A gente tem a oração do perdão, tem a oração da súplica, tem a oração de gratidão. Há vários tipos de oração. Mas a oração de intercessão, ela está ligada ao outro. Então, quando a gente dá o curso, tem a parte dos níveis de oração. Então, o primeiro nível de oração é Deus como centro. Eu vou glorificar o nome dele, eu vou adorar o nome dele, eu vou render louvores a ele, é o Senhor. Senhor, tu és o nosso Deus glorioso, o nosso Deus bendito, tu és o nosso Deus de paz, tu és um Deus galardoador, Deus de princípios, de mandamentos, um Deus que tudo faz, é o Senhor. Eu glorifico o Senhor pelo teu santo nome, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por todos os seus benefícios, milagres, maravilhas. Esse é o primeiro, é Deus no centro. Depois vem eu como o centro da oração, aquilo que eu necessito do Senhor. Eu vou orar pelas minhas causas. Senhor, eu necessito que o Senhor venha com a sua intervenção na minha vida, me direcionando, me guiando, me colocando no centro da sua vontade. E depois nós temos o terceiro nível, que é a oração com o outro sendo o centro, que aí entra a oração de intercessão. Essa é a diferença da intercessão para as outras orações. A oração de intercessão. A oração de intercessor é sempre visando o outro, é sempre visando o próximo. Na oração de intercessor vai entrar o clamor. Sim, vai entrar a oração de clamor. Mas a gente sempre vai ter o próximo como nosso alvo. E a gente conecta... Você pega a dor dele, né? A gente sente dor de parto, né? É uma dor assim que o outro está sentindo. Esses dias assim, eu estava bastante assim triste pelo que aconteceu com aquela família lá em Israel, né? Das duas crianças, não sei se vocês viram, que foram mortas, e a mãe e tudo mais. E aquilo assim me deixou muito entristecida, porque
é um derramamento de sangue inocente. E quantos já não foram derramados? Quantos sangues inocentes já não foram derramados? Então, o intercessor, ele sente. Já estava orando, né, por Israel, estava pedindo paz em Israel, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que clamar por paz em Israel. E, de repente, veio aquela notícia e foi muito, assim, triste mesmo. Mas nós temos a força do Senhor. O Senhor é a nossa força. Então, nós oramos com a força de Deus, com a unção de Deus, com aquilo que vem do Senhor. E a revelação, quando falo de revelação, Zana, Deus nos revela a pessoa que está precisando de oração. Ele pode revelar o que vai acontecer? Pode, ele é Deus. Mas o que ele revela é aquela situação que a pessoa está passando. Então, às vezes, eu estou na minha casa, aí eu sinto algo dentro de mim, uma tristeza profunda. Sempre vem uma tristeza, sempre. Comigo sempre vem uma tristeza. E ali eu começo a lembrar muito, por exemplo, da minha família lá no Brasil. Aí eu já ligo. Está acontecendo alguma coisa? Sempre ligo para minha irmã. E minha irmã está acontecendo isso. Então, a gente tem essa sensibilidade de sentir a dor que o outro está sentindo. E muitas vezes vem... Esse já seria o dom mesmo de intercessão. Vem uma dor física mesmo. Por exemplo, a pessoa está sentindo uma dor mesmo e a dor vem na gente. É algo assim, sobrenatural mesmo. Então, nós temos que... O intercessor, ele tem que estar ligado a Deus a todo tempo, com intimidade com Deus a todo tempo, orando, intercedendo, e pelas pessoas, pelas nações, porque a nossa oração de intercessão, ela chega às nações. Nós não precisamos sair daqui e ir para outra nação para que o Senhor ele venha com a intervenção dele. Por isso que eu liderei durante um tempo um ministério de intercessão no Brasil. E nós orávamos muito pelas nações. Nós temos que orar pelas nações, pelos outros países, né? Nós temos que orar. Então, é como o pastor falou. Muitas vezes Deus não vai revelar o final, mas ele revela a situação para nós. Ele, de alguma forma, a pessoa está passando por essa situação. Nós temos essa sensibilidade de sentir o ambiente, quando há algo no ambiente. E aí a gente já entra também numa parte da batalha espiritual. Então, a gente entrar num ambiente, a gente sentir que ali tem os demônios, que ali tem as trevas, e ali a gente já começa a repreender e já começa a pedir ao Senhor que acampe os anjos dele ali naquele lugar, que envie os anjos deles guerreiros, ministradores, para poder dissipar a ação das trevas. Aí a gente já entra nessa parte. Então, a intercessão, ela é algo muito amplo, que o intercessor ele tem que saber realmente o que ele está fazendo. Por isso que nós damos esse curso de intercessão, para ele entender, né? Até porque a nossa luta não é contra pessoas, né? Mas sim contra principados e potestades. Sim. Então, nós temos que saber com quem que a gente está lidando. É verdade, porque, feito Cláudia estava dizendo, além da dor que a gente sente, a gente entra numa batalha pelo outro, né? A gente que dá, vamos dizer assim, a tapa-cara pelo outro, né? A gente entra numa luta espiritual pelo outro, né? Então... Perdão, mas só para descontrair, eu me lembrei da cena, não vai subir ninguém, hein? Você lembra? Porque é isso, entrar na batalha, ir lá para, vamos dizer, pular na frente da bala, né? Exatamente, exatamente. A gente entra numa batalha muito grande espiritual. E é uma guerra mesmo, sabe? É uma luta que, assim, as pessoas que não entendem, que não conhecem, não imaginam como é essa luta. Porque é muito difícil você guerrear com o que você não vê. É fácil você lutar com a pessoa que está na sua frente, você vai lá, dá um tapa, né? Dá um murro, uma rasteira e está tudo ok. Você está vendo. E quando você não vê, né? Você tem que fazer uma guerra mesmo espiritual. Mas a gente é feito... Eu estava orando hoje e o Senhor me revelou, né? Também tem um privilégio, porque da mesma forma que a gente luta, a gente tem a oportunidade de ir direto ao trono e pedir ao Pai.
né, pelaquela pessoa. E chegar lá e conversar com ele. E há muitos momentos a gente realmente não sabe o que vai acontecer, mas como também há muitos que ele diz assim, está aqui, né? Ele bota o cedro deles assim, faz o teu pedido que eu vou conceder, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Você falando das lutas, vem uma pergunta aqui. É curiosidade, porque o nosso público é bem curioso também. Como lidar? Porque a gente está falando de problemas de terceiros, certo? E você está lá, você está intercedendo por pessoas. Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Lidar com os problemas nessas batalhas espirituais que vocês enfrentam e seguir o dia também, que a gente sabe do cotidiano normal, o que você pede, o que você precisa para você também. Você é a dona do lar, você está ali cuidando do seu marido, dos seus filhos, seus netos. Como é que você lida com isso? Então, no início, para mim, foi bem complicado, porque como eu sentia muito a dor do outro, eu queria estar realmente só focada naquilo, né? Eu queria estar ali, eu queria ir na casa dele lá de imediato. E isso acontece quando é necessário, sabe? Quando tem alguém precisando realmente, pode ser a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, está precisando, e que a gente sente e que o Senhor revela que é algo para agora, sim. Eu tenho que parar tudo e me dedicar àquela oração, de até ir na casa da pessoa, sabe? E como é que se diz? Essa luta... A questão da família, né? E às vezes Sim. é fazer todo mundo entender, né? Sim, sim. E falar, ó, dá licença aqui que eu tenho que fazer uma oração ali. Não, Deixa, é verdade. É verdade. Abaixa o fogo aí desse Não, arroz, olha aqui para mim, ó. É verdade. Aqui em casa... Consegui organizar tudo, né? Com minha família, assim, no início, eles reclamavam um pouquinho, dizendo assim, até minha filha brinca, diz, olha, eu só entendo a senhora porque é Deus que está pedindo, viu? Eu só entendo porque é Deus que está pedindo. Porque quando eu digo assim, eu preciso ir no quarto agora, porque já é um problema, já é alguém precisando de ajuda, eu já preciso parar, eu já preciso... Porque tem coisas, tem oração e tem lutas que dá para você fazer. Eu passo o meu dia cuidando dos meus netos, cozinhando, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, mas intercedendo, né, pelas pessoas, né, lutando, guerreando, mas tem hora que realmente você tem que parar e ir para a luta mesmo, assim, de verdade. E assim, quais são as armas que a gente tem? A gente tem a palavra do Senhor. Verdade. Que o intercessor, ele ora na palavra. Ele ora aquilo que está na palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que... né, a minha opinião. Não, a oração ela é na palavra. E a gente tem o jejum. A palavra do Senhor fala que há caças de demônios que só saem com jejum e oração. É verdade. Então, como que a gente lida com isso? Eu, por exemplo, eu também cuido dos meus netos o dia inteiro. Passo por tudo que a Tati está falando. De repente, você está ali fazendo uma comida e você tem que parar porque Deus falou com você, que é para você parar e se prostrar e orar. Mas também muito na madrugada, né? O intercessor, ele é muito de madrugada. É na madrugada que a gente está ali em silêncio e a gente pode se prostrar diante da presença de Deus, onde não tem ninguém te chamando, não tem telefone tocando. E ali a gente se entrega mesmo ao Senhor e ora, intercede pelas pessoas. Nós mesmos, né, Tati? Nosso grupo de intercessão é 3 horas da manhã, todas as madrugadas, 3 horas da manhã, nós entramos em oração. Todos entram em oração ali. Aquilo que o Senhor fala, a gente compartilha com as outras pessoas. A gente já tem uma lista de pessoas. O intercessor sempre tem um caderninho onde ele vai anotar os pedidos de oração, os nomes das pessoas, onde ele coloca diante da presença de Deus. E o Senhor o Senhor traz à nossa memória, o Espírito Santo de Deus, ele traz à nossa memória aquilo que está no coração de Deus, que o Senhor quer que nós intercedamos. Então, é algo assim que vem de Deus mesmo. É tremendo, né? É tremendo. A gente está... Vocês estão falando, eu estava pensando aqui, lembrando, a gente está assim, numa série, né, Osana? Já vem alguns tempo e é algo que toca muito o nosso coração, que a gente está naquela falando, você é missionário ou imigrante? Nós estamos aqui nos Estados Unidos, igual falamos antes, na cidade de Dayton, estado de Ohio. Cada um tem uma experiência de por que veio aqui, tudo isso. Mas nós estamos no país, irmãos, para quem está nos vendo aí, talvez não conhece aqui ainda,
que tempo é dinheiro, né? O pessoal fala isso aqui. E aquele corre louco, aquela ganância, quanto mais trabalho, melhor, que eu preciso mandar para o Brasil, aquela questão toda. Mas nós já, graças a Deus, entendemos que a missão do Senhor está muito mais além disso, né? Essas coisas não podem tomar o lugar do Senhor na nossa vida. Não. E o chamado do Senhor na nossa vida está muito mais além disso. É por isso que, quando nós cantamos por Ele, que eu estou gastando a minha vida, né? Perdendo por amor e alegria, nós cantamos porque verdadeiramente nós temos vivido isso. E eu me lembro, até aproveitando aqui, a Tati contou uma vez nos Home Church aqui um testemunho de que ela abriu mão de empreendimentos. A Tati era empreendedora, que o Will também trabalham bastante. A Cláudia também está ali firme cuidando dos netinhos, para que a filha agora está no Army, né, estudando, e aquela correria toda da casa do dia a dia. Mas eu lembro a Tati contando que ela sentiu da parte do Senhor que eu quero mais de ti. E aí eu lembro até da questão das fotografias, se você quiser contar um pedaço, de que você abriu mão, decidiu, você tinha comprado uma maquinária, a questão toda, tinha uma empresa, para quem não sabe, né, de fotografia, e você abriu mão porque entendeu que o Senhor estava te chamando para você cumprir esse chamado e para você gastar tempo na presença dele, gastar tempo com ele. Como que é isso, né? No cotidiano nosso, no mundo de hoje em dia, a conta não fecha, né? Parece loucura, né? Mas para o Senhor, isso é possível, né? Para quem está realmente vivendo no Senhor, isso é possível. É verdade. Como minha busca estava muito grande com o Senhor, né? Estava à base de muito jejum, muita oração, né? Para saber o que Ele queria, qual era o caminho que eu tinha que tomar, né? Na minha vida, dentro da minha casa. E aí, um dia, o Senhor me deu uma visão. Ele me deu uma visão, dizendo que eu ia parar. Eu ia parar, porque a vida que eu levava de trabalho não tinha como parar, né? Assim, não tinha. Era sair cedo de casa, trabalhar, chegar, cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de neto. Então, não tinha. E ele disse assim, eu vou parar. E, nessa época, eu trabalhava com uma amiga minha. Né, com a Daisy. E aí, na hora, eu liguei para ela. Eu disse, Daisy, parece loucura, mas eu tive uma visão e o Senhor disse que eu ia parar. Então, tu se programa, porque vai ter que arrumar outra pessoa, né? E esse fato, que para muita gente parece loucura, eu decidi obedecer, né? Então, eu já estava tão envolvida com as coisas do Senhor, e eu tinha feito um propósito com Ele, né? Eu disse, Senhor, a partir de hoje eu não quero seguir a minha vida, os meus desejos, as minhas vontades. Eu quero o que tu tem para mim, né? E a primeira coisa que Ele me deu foi a obediência. Ele disse, então você precisa obedecer. Então, eu decidi não olhar para os lados, conversei com meu esposo, né? Conversei com meus filhos e decidi não olhar para os lados. E eu disse, eu não sei quando, eu não sei como, mas o Senhor vai me parar. Ele vai parar. Se eu não parar sozinha, Ele vai me parar. Mesmo assim, eu ainda continuei, mas quando Ele disse, hoje o dia vai parar, eu disse, agora eu paro. Mas tudo começou com a obediência, né? E a gente fica com medo. Vai faltar comida, como é que vai ficar as contas? Não, porque o Senhor provê tudo, né? Então, se o plano é dele, né? Eu escutei uma frase até um tempo desse, se o plano é dele, ele é quem vai bancar tudo. Se o plano é seu, o custo é seu. Como é que o God will, God bill. Né? Como é que o Conrado fala? É isso, God will, God bill. Meu chefe é ele. Se a conta é dele, né? Ele paga. Ele paga, exatamente. Mas é tremendo. E aí a gente está numa nação, que é a nação da oportunidade, né? Que eu vou fazer acontecer. Mas a gente entendeu que a gente não veio só para isso. A gente veio para abençoar essa nação, através do chamado do Senhor na nossa vida. Eu estava ouvindo a Cláudia comentando de que o intercessor, ele intercede pelas nações, né? Como que é esse amor? Porque, igual a gente falou antes, que eles se movem em amor. Como que é o amor de vocês na oração pelos Estados Unidos? Aí você vê que interessante. Eu assim, os Estados Unidos é um país onde eu já tinha um amor muito grande, sempre quis conhecer.
E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma nação totalmente diferente do que eu imaginava. Eu senti, assim, realmente as deficiências desse lugar. E ali eu já comecei a orar, já comecei a buscar em Ohio, né, onde nós estamos, né, o que é esse estado, como era, fazer um mapeamento de como era, o que aconteceu aqui antes, o que acontece aqui agora. E a gente tem sim o amor, porque é o amor por pessoas, é o amor que é um amor ágape, é o amor do Senhor, é o amor por pessoas. Ah, mas vocês não sentem uma raiva assim quando acontece alguma coisa, né, e tal? A gente tem, o intercessor, ele tem um senso de justiça aguçado. Eu fiz direito pelo meu senso de justiça. Eu tinha esse senso de justiça. Só que quando eu fiz direito, eu queria fazer justiça com as próprias mãos, do meu jeito. E o Senhor, eu também abri mão da minha profissão para me dedicar ao reino do Senhor, pelo amor que a gente sente. Né? Então, assim, nós ficamos... Você entendeu a justiça de Deus. A justiça de Deus. Nós ficamos indignados com algumas coisas, mas sempre tem que vir o que é no nosso coração. São pessoas igual a você, que erra como você, que também não tem um entendimento como um dia você também não teve, e que precisa de oração, precisa de intercessão para que chegue até o reino de Deus, para que venha conhecer Jesus, para que entregue a vida dele para Jesus. Para quê? Para que sejam salvas. Em primeiro lugar, para que sejam salvas. Porque muitas vezes nós, intercessores, nós oramos pela cura, mas a salvação está em primeiro lugar. Então, é a salvação do mundo. É a salvação das pessoas. O mundo, ele está numa situação onde há muita violência. Há a prostituição, há o vício. Muitas famílias sendo destruídas. Então, assim, há muito que orar. Há muito que interceder. E nós precisamos desse exército, né? Como a apóstola Valnice Milhomens fala, nós precisamos desse exército de intercessores que se coloque na brecha, que se coloque diante do Senhor pela vida do outro. Porque o intercessor, ele se coloca diante de Deus pela causa do outro. É como se fosse um advogado. E aí depois, essa pastora lá do Brasil falou assim, você queria ser advogada, que na realidade nem era advogada que eu queria ser, na realidade eu queria ser juíza. Mas ela falou, o seu trabalhar vai ser para o Senhor. E é interessante você falar isso agora do intercessor, porque tem uma história bem famosa que tinha um cantor famoso que ele estava à beira da morte e um pastor, de repente, tinha que ir lá naquele lugar orar por ele. E a oração, o meu entendimento que eu tive, a oração não foi, de repente, não foi para curar ele, para que ele se levantasse daquela cama. Mas a intercessão, o que ele fez naquele momento, interceder pela vida dele, orar pela vida dele, foi simplesmente para que ele tivesse a salvação. Né? Então, o que você falou é interessante, porque aquela hora que a gente falou do jejum, para quem está orando, até tanto para quem está intercedendo, para quem está passando, ele vai dar esse entendimento, porque muitas vezes não vai ser do problema sanados, vamos dizer assim, né? Que seja em qualquer área, não sei aqui falar nenhuma área, de repente vai ser a salvação da alma dele, né? Para que ele não pratique mais aquilo, para que, né, ele não faça mais isso, ou que de repente para que ele não tome mais aquele caminho que ele acabou indo, né? Então é engraçado, isso é muito... Para que conheça o advogado, né? Exato. O verdadeiro advogado. Eu tenho um testemunho muito perto, né? Que foi do meu esposo. Eu fiquei casada há 37 anos. E o meu esposo, ele não andava comigo nas coisas do Senhor, no meu ministério. Ele nunca andou comigo. E ele fumava demais mesmo. Era uma coisa assim absurda. E eu sempre conversando com ele, a minha filha, né? Você tem que aceitar Jesus, vamos para o caminho de Deus. Sempre, mas ele não nos ouvia. E eu ali intercedia, orava, jejuava, pedia, clamava pela vida dele, para que ele tivesse esse encontro.
E o Senhor... E um dia eu falei ao Senhor. Eu falei, pai, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei como vai ser, porque é o Senhor que sabe de todas as coisas. Mas ele precisa ser salvo. E o Senhor pode mover algo para que ele seja salvo. E ele teve um câncer em 2021. Ele teve um câncer onde ele ficou numa cama de hospital durante 30 dias. E nesses 30 dias eu tive a oportunidade de todos os dias falar da palavra do Senhor para ele e ele me ouvir. Porque ali ele estava acamado e ele começou a sentir muito medo de morrer, então ele começou a me ouvir. E eu deixei uma Bíblia com ele e ele começou a ler o livro de Provérbios e ele disse assim para mim, como que eu não enxerguei isso antes? Estava ali na minha frente. Você falava de Deus para mim todos os dias, a Jennifer falava de Deus, porque é a minha filha, todos os dias. Mas ele estava cego espiritualmente. Os olhos dele estavam vendados, os ouvidos dele estavam tampados, o coração dele estava fechado para as coisas do Senhor. E ele saiu do hospital para fazer um tratamento no hospital específico do câncer. Ele ficou 21 dias em casa e ali eu continuei, né, ministrando para ele, ministrando o Senhor, ministrando Jesus para ele, porque o que eu queria em primeiro lugar é que ele fosse salvo. Porque não adiantava a cura se ele fosse continuar da mesma forma. E numa sexta-feira ele foi fazer a primeira hemodiálise. E eu ali, levando ele de cadeira de roda ali dentro do hospital, eu falei para o Senhor assim, pai, eu não pedi isso para o Senhor. Eu parei a minha vida inteira, a minha vida toda, aliás, para cuidar dele, né? E eu falei para Deus ali, se for para ele se for para ele ser transformado, se for para o Senhor transformá-lo, que o Senhor cure. Mas se não for, que o Senhor leve. Mas que alcançasse a salvação. Que alcançasse a salvação. Que é o objetivo maior. E ali foi numa sexta-feira. E a pastora foi lá em casa, conversou com ele, tudo. Ele aceitou Jesus. E quando foi no domingo, ele faleceu. Então, assim, eu sabia que era a resposta de Deus. Eu sabia, porque eu pedi. Eu pedi para o Senhor. O que eu acho mais interessante do intercessor é isso, pastorzão. Que o amor que ele tem pela vida do outro, mesmo sabendo que a salvação ela é individual, ele continua ali intercedendo, lutando, orando, lutando as batalhas, como a Tati disse. Então é um amor assim de pai para filho mesmo, né? Que a gente pode constantemente. Amor ágape mesmo. O amor ágape. Eu acho isso assim bem maravilhoso. Jeremias 33:3 fala, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Uhum. Ele anuncia coisas grandes e ocultas que a gente não sabe. Mas nós temos que clamar a ele. E então, assim, quando ele faleceu, eu entendi aquilo que Deus tinha feito. Porque se ele ficasse nesse mundo, pode ser que ele fosse se perder novamente. Que ele fosse perder a salvação, que ali no leito, né, ele tinha ganhado. Então, podia ser que ele... Então, você tem que se desprender pelo amor ao outro, pela vida do outro. Muitas vezes nós temos que morrer. O morrer que eu digo é assim... Você se desprender daquilo que você sente carnalmente para você conseguir a salvação da outra pessoa. Então, ele como meu esposo, carnalmente, o que eu queria? Que ele estivesse comigo. Que ele não fosse. Uhum. Mas para que ele alcançasse essa salvação e não a perdesse, Deus teve que levar. Ou seja, você consegue absorver a dor pelo bem dele ali, né? Ou seja, aguentar essa dor, né? Mas para que ele seja salvo, né? Exatamente. É tremendo. O ponto que o amor do Senhor chega na nossa vida, né? Exatamente. Mas amém. Já estão me dando os sinais aqui. Nós vamos começar um home church, né? Daqui a pouco. A turma já está chegando aí aqui na casa da Tati. Hoje vai ser na casa da Tati. E esses bate-papos, assim, irmãos, normalmente é o ambiente do nosso home church. Sim. Até a falar com o pessoal de Dayton, Columbus, Ohio, onde você estiver...
Se você quer participar de bate-papos como esse, da palavra do Senhor, de experiências, de chamados de vida, assim, testemunhos, é só vir para o Home Church, né? Procura o Home Church. Só entrar em contato nas nossas páginas do Instagram. Pode mandar um direct lá pra gente que a gente vai responder. Tanto aqui em Dayton quanto em Columbus. A gente tá ali na região de Westerville, de Gahanna, Hilliard. Então é só entrar em contato com a gente, mandar um direct. Também. E Dayton, né? Que é da onde a gente está aqui hoje, gravando esse podcast. E se a pessoa é de longe, pois acompanha os podcasts, né? Continue acompanhando, deixa um like lá, deixa um comentário, compartilha também. Mas, glória a Deus, eu quero, mais uma vez, assim, agradecer vocês e pegar naquela parte que eu falei, só voltar um pouquinho o tema, para a gente já finalizando. Mas eu me lembrei de um testemunho, uma vez que eu ouvi, da Ana Paula Valadão, ela contando da experiência do Diante do Trono, né, que foi aquele movimento gigantesco no Brasil, que era assim, quase que inexplicável aos olhos humanos. O maior, se eu não me engano, o maior recorde de público da história do Brasil, comparado com o secular e tudo, é deles. Na Bahia, se eu não me engano, 2 milhões e não sei quantas pessoas numa gravação dela. E aí tem uma história que a Ivete Sangalo procurou ela no camarim para entender como que ela conseguiu aquilo, se nem ela mesma tinha conseguido. E ela contando esse testemunho. E ela falou assim, sabe o que acontecia? O mover era tão tremendo. Sabe por que acontecia? Porque 2 semanas, 1 mês antes, nós mandávamos nosso grupo de intercessoras. E elas iam na frente e oravam, que a Bíblia diz que os céus se abrem, né? O mundo espiritual se move. E elas falam, nós tomávamos posse da chave daquela cidade, daquela terra, e elas clamavam e iam ungir a cidade de fora a fora. Quando a igreja do Senhor chegava, aquele ambiente já pertencia ao Senhor. E aí o mover do Espírito Santo vinha tremendamente. Então, vocês têm um poder nas mãos, uma responsabilidade tremenda de abençoar essa terra. Sim. E de que a obra do Senhor flua através da oração e da intercessão, e entender que, pelo poder da oração, nós tomamos posse dessa terra, e o Espírito Santo do Senhor vai fazer uma grande obra, e nós vamos romper muitas correntes e cadeias, e muito jugo do inimigo, através da intercessão e da igreja do Senhor aqui na terra, mais forte do que nunca, né? Mais forte do que nunca. Assim que, Tati, primeiramente, se quiser deixar um recado de tudo que nós falamos, aí também se despedir e deixar um alô aí para todo mundo, mandar um abraço, o que você quiser, aí fica à vontade. Não, eu quero dizer que nós somos intercessores, existe o ministério de intercessão, mas a palavra do Senhor diz, todo cristão é um intercessor. Então, a intercessão não depende só de um ministério de intercessão. Depende de todo cristão orar, né? E isso eu levo para a igreja, né? O ministério de intercessão não pode ser só, né, nas orações, na busca com o Senhor. Toda igreja tem que estar nessa busca, toda igreja tem que estar nessa oração, para que o Espírito Santo fale diante do corpo, porque é aí que o corpo começa a se movimentar diante do que Deus quer fazer, né? Então, eu quero convidar a todos da igreja, né, da Uniway, a todos que não fazem parte da igreja, mas vêm para as células, que ainda participam com a gente de oração, né, que continue orando, porque não é porque a pessoa não se identificou ou não tem um chamado de intercessão que ele não pode interceder pelo outro. Amém, amém. Cláudia, quer deixar um recado, uma palavra? E o nosso maior intercessor é Jesus, que nós nos espelhamos e nos inspiramos primeiramente nele. Ele é o nosso maior intercessor. Ele está ali à destra do Pai, intercedendo por nós a todo tempo. Então, a toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso Libertador, e que é em nome dele que toda a intercessão ela é feita, em nome de Jesus. E nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês. Que Deus venha abençoar grandemente esse projeto que já se iniciou e que está sendo bênção na vida das pessoas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pastorzão. É isso aí. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Como a gente não vai cansar de repetir, né? Compartilhe, se inscreva no canal. Vamos ajudar a gente a divulgar. E seja um intercessor do Senhor. Ore, abençoe a sua terra, a sua cidade, a sua igreja, a sua família.
Ore, porque existe um poder tremendo, nós estamos experimentando isso cada dia. Existe um poder tremendo na oração e na intercessão, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Amém. E Ele nos deu essa arma, que é uma arma tremenda, e que nós vamos continuar usando com essas guerreiras e aprendendo com toda a igreja. É isso Amém? aí. Deus Amém, abençoe a amém. cada um. Muito obrigado mais uma vez, Tati, Cláudia, e fiquem com Deus aí. Deus abençoe. Gente, é isso aí. Durante todo o mês de março nós estaremos fazendo esse projeto com as mulheres da nossa igreja, e cada uma na sua função, desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Então, não se esqueça de compartilhar, de curtir, porque o algoritmo vai entender que é relevante o assunto e vai distribuir para mais pessoas, e assim, palavras, testemunho como das duas aqui hoje, vai chegar àquelas pessoas que estão precisando ouvir. Então, compartilhe, dê o like e até a próxima. Deus abençoe, e semana que vem tem mais, né, pastorzão? É isso aí, tamo junto. Deus Até abençoe. mais. Amém.